chegando no final da nossa participação aqui em Londrina e ficamos muito felizes por ter estado com os irmãos todos esses dias. E, enfim, agradeço muito a hospitalidade dos irmãos e a receptividade que tiveram para comigo e com a minha família. E nessa manhã eu gostaria de compartilhar com vocês parte da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Essa é uma das cartas que mais me chega ao coração pelo fato do apóstolo Paulo estar preso enquanto ele escreveu essa carta aos Filipenses. E a prisão dele, ou de qualquer pessoa, não deve ser das mais agradáveis, mas ele sabia muito bem pelo qual ele estava preso, e guiado pelo Espírito Santo ele escreve a carta do gozo, da alegria. Então, várias oportunidades, em vários versículos, o apóstolo Paulo vai utilizando a palavra gozo, regozijai-vos, e mostrando realmente o espírito que ele estava, mesmo estando preso. E aqui no capítulo 1, nós vamos ler ele inteiro, mas vamos depois meditar algumas passagens da carta. No capítulo 1 ele escreve o seguinte: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades de todos vós tenho, em entranhável aflição de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda confiança, Cristo será
tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta consciência, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho, e em nada vos espanteis dos que existem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus, porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Amém. Amém. Muitíssimas lições nós podemos tirar das palavras do apóstolo Paulo escritas aqui na carta aos Filipenses, mas o tema é testemunho efetivo. E ali no versículo 27, o apóstolo Paulo exorta aos filipenses: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Quando eu trabalho na prefeitura de São José dos Pinhais, e esse ano tive duas oportunidades de ir para Brasília, representando o município. As pessoas que me veem, obviamente não veem os milhares de funcionários que fazem parte da prefeitura de São José dos Pinhais, não é verdade? Não vem mesmo. Não tem como os milhares irem ao mesmo encontro em Brasília, e nem todos os membros da Secretaria de Saúde foram até lá, mas eu fui representar o município por causa da residência médica. E quando as pessoas veem o Adolfo, embora não vejam uma pessoa alta, bonita, mas vê ali o Adolfo. Então, se o Adolfo for de qualquer jeito, a ideia que eles vão ter no município de São José dos Pinhais na verdade, mais ou menos. Agora, se ele for pelo menos trajado de uma maneira bem vestido e sabendo daquilo que se trata da reunião, contando a experiência que está acontecendo em São José dos Pinhais, a impressão que fica para os demais do município é boa, não é verdade? Nós também somos assim. A partir do momento que eu digo que sou cristão, pronto, eu estou representando alguém. E esse alguém, nada mais e nada menos, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Paulo falava para termos cuidado da maneira como estamos representando o nosso Senhor Jesus aqui nessa terra. Porque se eu digo que eu sou cristão e meu palavrear é um palavrear vulgar, como se falando palavrões, usando palavras vãs, o que as pessoas vão pensar? Vai dizer assim: se isso é ser cristão, eu não quero ser cristão. Por quê? É como se fosse qualquer outra coisa. E aqui o apóstolo Paulo fala assim para os filipenses: portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Nós somos embaixadores. Quando estamos vindo da casa do seu Alberto Trique,
vi ali uma placa numa igreja evangélica: sexto encontro dos embaixadores de Cristo. E, em certo sentido, faz sentido essa palavra. Eu sou um embaixador do Evangelho do Senhor Jesus, do Reino de Deus. O embaixador representa o país. Nós, como vimos na primeira noite em Hebreus 11, aqueles homens e mulheres, eles já não se diziam ser mais cidadãos desse mundo, senão lá do céu. E todos nós somos cidadãos do céu. Só estamos esperando o momento de sermos arrebatados. Enquanto estivermos aqui na terra, somos embaixadores do Senhor Jesus Cristo. E o que eu sou, o que eu falo, o que eu faço, representa o Senhor Jesus. E aí tem um grande problema, porque se eu representar mal, o nome do Senhor Jesus será banalizado. Mas se eu representar bem, o nome do Senhor Jesus será exaltado. Para a gente ter ideia, quem escreveu a carta? Todos nós sabemos. Foi o apóstolo Paulo. Para quem ele escreveu? Para os irmãos que estavam na cidade de Filipos. Por isso chama Filipenses. Quem eram os filipenses? Vocês lembram? Essa cidade era de que região? Lembram? Era, hein? Isso. Assim como tem o estado do Paraná, tinha a região de Macedônia. E dentro da região de Macedônia contemplavam algumas cidades. E entre elas, Filipos. Quais eram os objetivos da carta? Uma delas já estamos falando agora: o fato do testemunho efetivo, o gozo apesar das dificuldades, a união entre os irmãos, o fato da dependência de Deus. Lembrando, o Brasil, nós estamos aqui, e isso que o apóstolo Paulo escreve para essa é mais ou menos aqui nessa região da Europa. Especificamente nessa região aqui que hoje é o país Grécia, certo? Na segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo saiu juntamente com Silas de Jerusalém, foi para Antioquia, Tarso, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, e quando estava aqui no porto de Troade, ele tinha intenção de vir nessa região aqui. Mas o que aconteceu? Um varão macedônio, assim como se fosse um gaúcho, vestido com bombacha e chimarrão. O que você vai ver? Ele deve ser do Rio Grande do Sul, não é verdade? Então assim apareceu no sonho um homem, não sei quais eram os trajes típicos da Macedônia, mas apareceu e dizia assim: venha nos ajudar. E foi ali que o apóstolo Paulo, obedientemente ao Espírito Santo, a primeira cidade da Europa, porque aqui é Ásia, que ele visitou foi Filipos. Vocês lembram como foi a entrada dele em Filipos? Como que foi a situação? Lembram um pouquinho? Atos capítulo 16, lembram? Como que foi? Vamos relembrar. O apóstolo Paulo, primeiro momento, chegou num determinado local onde algumas mulheres estavam reunidas. E eles começaram a falar do Senhor Jesus Cristo. E qual foi a mulher ali citada que se interessou pelo Evangelho? Na verdade, ela já tinha o Espírito preparado para isso. Mas essa conversa confirmou a sua fé no Senhor Jesus. Quem foi? Lídia. Lídia foi uma mulher que era da alta classe social daquela região e foi a primeira a recepcionar Paulo e Silas. Depois, a segunda pessoa a se converter, a moça endemoniada. A partir dali foi para a cadeia, e lá na cadeia, aquele que estava maltratando ele, vamos, colocando ele no pior lugar. E enquanto eles, meia-noite, com as costas abertas, porque tinham sido açoitados, entoavam hinos ao Senhor e oravam. E daí, tremeu tudo. E o que aconteceu? O carcereiro, vendo que as portas se abriram, pegou a espada
e ia se matar. E daí Paulo e Silas falaram: não faças isso. E o espírito deles já estava sensibilizado, porque viram a maneira que Paulo e Silas se comportarem, orando, não retrucando, e o espírito do carcereiro estava preparado. E daí ele falou: o que farei para ser salvo? Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. De madrugada foi levado pelo carcereiro à casa dele, feito curativo, e se converteu a esposa e a casa dele. E de madrugada foi feito o batismo. Lembram? Daí ele volta para a cadeia novamente. E daí, o que aconteceu depois? E aí, assim, dessa maneira foi formada a igreja ali em Filipos. 10 anos depois dele visitar Filipos, na sua segunda viagem missionária, ele estava uma vez preso e escrevendo a carta aos Filipenses. Então, isso que nós estamos lendo aconteceu 10 anos depois da primeira visita de Paulo. Os filipenses tinham ouvido disto, que Paulo estava preso, e enviaram uma oferta por meio de quem? Epafrodito. E depois de entregá-lo, ficou um tempo com Paulo e ajudou o apóstolo a resolver alguns problemas. Só que Epafrodito, lá onde Paulo estava, ficou doente. E mesmo doente, ajudou Paulo, mas Deus teve misericórdia de Paulo e curou Epafrodito, estando pronto para retornar a Filipos e entregar a carta que o apóstolo estava lhes enviando. Então é como se fosse que a igreja aqui em Londrina estivesse reunida. E 10 anos atrás veio um missionário, no caso o irmão Alberto Trinque, que ajudou muito no trabalho, e estando ele longe, escreve uma carta, e toda a igreja está aqui reunida ouvindo a carta. Agora vocês podem imaginar quando talvez aqui estava Evódia e lá no final estava Síntique, e as duas não se bicavam. E daí, em público, ele lê a carta: rogo a Evódia e a Síntique que tenham o mesmo, porque Epafrodito deve ter passado tudo. E assim por diante. Então, essa carta foi lida na congregação, assim como nós estamos hoje. Objetivos práticos. Primeiro deles, amor. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. O irmão Júlio tem entranhável afeição pelo irmão Alberto e por outros todos os irmãos que fazem parte do corpo do Senhor Jesus aqui nesse local. Nós amamos os nossos irmãos na fé com entranhável afeição. Qual é a preferência que nós temos? Por pessoas do mundo ou por irmãos na fé? Quando um irmão precisa de mim, eu devo fazer tudo para ajudá-lo, porque ele é meu irmão na fé. E o apóstolo Paulo manda que devemos fazer o bem, principalmente aos domésticos da fé. É inadmissível que no corpo do Senhor Jesus Cristo nós tenhamos uma rejeição por certos irmãos ou irmãs. Eu cumprimento todos, menos fulano de tal. Eu me dou com todos, menos com fulano de tal. No corpo do Senhor Jesus não existe isso, irmãos. E se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, eu vou lá e falo e peço perdão, se necessário, mas eu acerto a minha condição com ele. Porque qualquer resquício no coração, Satanás sabe aproveitar muito bem. E muito bem. E isso contamina a minha esposa, e isso contamina o corpo, e isso divide a igreja. Essa é a melhor vacina contra divisões. Essa é a melhor vacina
contra problemas que Satanás quer introduzir dentro da igreja. Você ama teus irmãos onde você congrega, principalmente, com entranhável aflição? É dever. Não é se a gente quiser. Porque Deus nos amou. Porque o Senhor Jesus nos amou. Assim também nós devemos amar os nossos irmãos na fé. Consagração. Porque para mim o viver é Cristo. E se morrer, ótimo, vou para o céu. Ou para mim o viver é a minha família. Está ótimo, mas a família não pode ocupar o primeiro lugar. Porque para mim o viver é o meu trabalho. Tá bom, devo me dedicar no trabalho, devo mostrar bom testemunho, mas o primeiro lugar é de Deus. Porque para mim o viver é a minha casa. Porque para mim o viver são meus filhos. Porque para mim o viver, e pode ser N coisas. Para mim, o meu viver deve ser o Senhor Jesus Cristo. E se morrer, que bom, estou indo para a eternidade com Deus. Qual é o nosso objetivo o objetivo de estarmos vivos aqui nesse mundo? Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo fala de que somos feitos poesia de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Ele preparou de antemão. E essa palavra no grego significa poesia. E poesia é algo gostoso de ouvir, algo bonito de ser ouvido. E a minha vida deve ser uma contínua poesia a Deus. Uma expressão de gratidão, de amor, de consagração. Se eu tenho amor pelos meus irmãos, eu não vou ter problema na união. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Irmãos, na igreja somos várias pessoas, muitas pessoas, e todos nós somos diferentes, não é verdade? Por exemplo, mesmo que eu estou casado com a Giane tem as suas preferências em determinados alimentos, e eu tenho as minhas preferências, não é verdade? Ou marido e mulher tudo igual? Claro que não existe isso. Se alguém dizer que os dois gostam, mentira isso. Cada um de nós somos diferentes. Agora, não por isso vou viver brigando com ela, porque ela gosta disso e eu não gosto disso, então vou fazer briga por pequenas coisas. No corpo do Senhor Jesus Cristo, em uma igreja, quando nos reunimos 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120 pessoas, olha, vai ter gosto para tudo, não é verdade? E ali o que acontece? Se nós não tivermos o amor entranhável, as minhas diferenças vão passar a ser disputas com outra pessoa. Ah, olha, eu não gosto dos hinos e cânticos, eu não gosto de cantar, então não vou cantar. Eu gosto mais de corinho avulso. Ah, eu não gosto que toque teclado, eu não gosto que toque violão. Ah, não, eu gosto de bateria. Ah, não, eu gosto disso. Ah, não, eu gosto. Se for fazer o gosto de todo mundo, vai ser difícil. Agora, eu tenho que frear as minhas... mas eu tenho que chegar a um comum acordo e colocar em consonância com os demais, para que eu não possa ter... para que não haja atrito dentro da igreja. Nós não vamos ser uniformes, mas podemos ser unidos. Uniforme é tudo igual, que nem criança. Eu quando ia na escola ia de camisa branca e calça social azul. Todo mundo era branco azul. Era uniforme. Na igreja não dá para ser todo mundo uniforme, porque todos somos diferentes. Mas uma mesma mente no Senhor Jesus podemos ter sim, e devemos ter. Porque esse é o amortecedor contra problemas dentro da igreja. Por isso Deus estabeleceu presbíteros, plural, e diáconos. E a partir dali, obviamente, nós vimos que o presbítero, nenhum presbítero pode ser dono do rebanho. Isso é claro. Mas
Todos devemos ter uma mesma mente em Cristo Jesus. É difícil? Claro que é difícil. Lá em Santa Helena, o meu sogro, o senhor Ariel, é um dos presbíteros. O Heitor e o irmão Francis Ney são outros 2 presbíteros. E na reunião de presbitério, em determinado momento, eu não concordo com alguma coisa, ou eles não concordam com uma opinião minha. Mas nem por isso a gente briga. Agora estamos em fase de finalização da construção da igreja. Um quer pintar a parede de uma cor, outro quer pintar de outra cor, outro quer outro tipo de piso. Tudo bem, eu falo, não, tudo bem, não vamos brigar por isso. Vamos brigar por isso? Não dá. Nós temos que chegar a um comum acordo. É difícil? Claro que é difícil, mas tudo por causa do amor ao Senhor Jesus. Outro objetivo que o apóstolo Paulo nos mostra é confiança em Deus. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Tem pessoas... Tem um pedreiro, um marceneiro que consulta comigo lá em São José dos Pinhais e fala assim: doutor, quando eu tenho que entregar um móvel, é o seguinte, meu coração começa a bater, eu de madrugada já não durmo bem, acordo várias vezes pensando naquele móvel e assim vai, e fico inquieto. E tem pessoas que dá taquicardia, tem pessoas que dá diarreia, tem pessoas que tiram sono. A preocupação, ela perturba a mente. E todos nós temos um certo grau de preocupação. Todos nós, os que estamos aqui, porque somos seres humanos. Se alguém dizer que não tem preocupação, é mentira. Só que eu não posso ir ao extremo de... E aí veio, hoje tem uma patologia na medicina que chama síndrome do pânico, que é caracterizado por pessoas que não podem entrar em lugares onde há uma conglomeração muito grande de pessoas, né? Elevadores, ônibus, shopping e assim por diante. Começa a dar taquicardia, parece que vai dar um infarto, parece que o coração vai parar, começa a suar e assim por diante. Então todos nós temos em menor ou maior grau algum tipo de preocupação. O que eu devo fazer? Inquietação é preocupação. Não devemos estar inquietos. Mas como? Paulo não estava preocupado com a situação dele? Não estava em cadeia, preso? Como é isso? Mas eu devo colocar as minhas petições diante do trono de Deus com súplica e ação de graças. O que significa isso aí? Significa o seguinte: o William MacDonald traz um comentário muito legal desse versículo. Ele diz o seguinte: quando você vai ao advogado entregar a tua causa, você chega perante o advogado e coloca a causa e ele toma conhecimento da sua causa. Ele lê e fala: joia, então ele começa a planejar a maneira que vai ser levado o caso. Se eu levo perante o advogado e depois eu pego a causa e trago de novo debaixo do braço para eu mesmo resolver, por que eu levei ao advogado? Não faz sentido, não é verdade? Então, quando eu me ajoelho com ação de graça e súplica, eu levo a minha preocupação aos pés do Senhor Jesus. E a partir dali eu já descanso. E eu confio que Ele vai tomar conta daquela situação. Agora, se eu pego de novo a causa e trago para mim, eu só falei para o Senhor Jesus, mas não deixei na mão dele, o que eu estou fazendo? Aí eu estou tentando levar adiante. E tem coisas que eu não vou poder fazer. Claro que existem coisas que eu devo fazer. Por exemplo, se Moisés tivesse aberto o Mar Vermelho, os homens poderiam abrir o Mar Vermelho? Não, ninguém tem poder para isso, mas Deus tem. Deus abriu o Mar Vermelho. O que precisava agora? Que o povo de Israel, com as suas próprias pernas, Deus não mandou um anjo e pegou eles, arrebatou e colocou de um lado para o outro. Senão não teria por que abrir o Mar Vermelho, não é verdade? Então eu sempre tenho que fazer a minha parte. E fazer a minha parte é ler a Bíblia todos os dias, orar a Deus, meditar, suplicar, agradecer e entregar a causa a Ele.
E enquanto eu estiver com aquela causa, eu fazer a minha parte. E fazer a minha parte é buscar guia e direção de Deus. Mas não viver preocupado, como que eu vou resolver e assim por diante. Está entendendo? Então, isso significa não estar inquieto. Não é que o problema já foi resolvido. O problema será resolvido da maneira que Deus quiser. Mas eu confio que Ele vai resolver para mim. Lembrando que o apóstolo Paulo, como tinha falado em Atos 16 e 9, ele teve a visão em que se apresentou o homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia. Ele passou e a mulher Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. A menina adivinhadora, que fazia por muitos dias falando de Paulo e Silas, que era o homem de Deus que vinha falando do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, perturbado, Paulo voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. O carcereiro, tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Bem, o que nós frisamos já: portar-se dignamente conforme o Evangelho. Não somente crer nele, como padecer por ele. Nós fomos chamados a padecermos pelo nome dele. Um jovem lá no Paraguai trabalhava numa prefeitura municipal. E esse jovem fazia a digitação das contas e das obras que eram feitas. Chegou outra pessoa mais influente do que ele ali da prefeitura e disse o seguinte: vou chutar os valores. Olha, esta obra que nós fizemos custou 10 mil reais, certo? Só que você vai colocar 15 mil reais. 1.000 reais eu vou dar para você e 4 mil vai ficar para mim, certo? Não. Como não? Ninguém vai saber. Você não quer ganhar 1.000 reais? Não. Como não? Isso diante de Deus está errado. Deus, está louco? Você não quer ganhar dinheiro? Não, eu não vou fazer isso. E a partir dali o rapaz foi perseguido até ele deve sair da prefeitura. Isso, diante dos nossos irmãos, em lugares onde a perseguição é ferrenha, não é nada. Mas eu tenho que estar disposto a padecer pelo nome do Senhor Jesus. A pergunta é: nós queremos ser cristãos que não sejamos incomodados por circunstância alguma na vida, que tudo vá bem, meu salário em dia, a minha casa, a minha família, ninguém doente, tudo jóia, tudo cor-de-rosa. Isso não vai acontecer, irmãos. Nós em determinado momento vamos sofrer, não sei, o que Deus tem preparado para mim, para você, não sabemos. Agora, o que nós sabemos sim, é que devemos estar preparados para padecer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. O irmão Peter contou uma vez a respeito de uma igreja na ex-União Soviética. Estavam reunidos em segredo umas 20 pessoas aproximadamente. E de repente entra e houve um estrondo, da porta abrir. E um comandante da KGB, a polícia da ex-União Soviética, com a metralhadora em frente, diz assim: aqueles que não são cristãos que saiam agora, porque os verdadeiros eu vou matá-los. Dos 20 sobraram 5. Quando ele percebeu que os 15 tinham saído, ele jogou a metralhadora no chão e disse assim: eu quero o Senhor pelo qual vocês estão dispostos a morrer. E se ajoelhou com os 5 verdadeiros e recebeu o Senhor Jesus como Salvador da vida dele. É difícil. Nós
eu nunca passei por uma situação dessa, mas o quanto nós estamos dispostos a sofrermos pelo nome do Senhor Jesus? Você já fez essa análise na tua vida? Já pensou a respeito disso? Perder emprego, ser perseguido no emprego, ser zombado talvez por causa do Senhor Jesus, ou enfim, N situações. Nós estamos dispostos ou queremos ser cristãos que ninguém nos incomoda? Se nós não incomodamos ninguém, Satanás está super feliz e contente, porque eu não vou produzir fruto algum para Deus. Que haja em vós o mesmo sentimento, isso também nós já vimos. Lembrando que o Senhor Jesus Cristo esvaziou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo. Isso nós já falamos. Deus, toda a glória dele, se fez homem, se humilhou. Viveu nesse mundo, foi julgado justamente, crucificado, se humilhou. A Gálatas capítulo 6, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, se humilhou mais ainda. O Senhor Jesus Cristo só se esvaziou quando ele veio aqui nesse mundo. Eu também devo me humilhar perante ele. Deus o exaltou soberanamente. Depois de tudo que ele fez, ele foi recebido em glória e está sentado à destra de Deus, recebendo honras e glórias. É o que nós devemos fazer também. Para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Esse versículo chama muita atenção, porque em determinado momento na eternidade, desde Adão e Eva até o último ser humano que existiu, até o milênio, por assim dizer, e a destruição da terra, todos estarão ajoelhados perante o Senhor Jesus Cristo, cristãos e não cristãos, e todos falarão assim: Jesus Cristo é o Senhor. Só que aqueles que nunca reconheceram o Senhor Jesus serão jogados no lago de fogo, que é pior que o inferno, porque o inferno será jogado no lago de fogo, e nós estaremos eternamente com o nosso Deus. Então, pessoas como Darwin, Stalin, pessoas que em vários momentos das suas vidas fizeram público a não confiança no Senhor Jesus Cristo, estarão ali ajoelhados dizendo: Jesus Cristo é o Senhor. Reter para que sejais irrepreensíveis e sinceros. Versículo 15 e 16 do capítulo 2. Irrepreensível. O que é irrepreensível? Ninguém possa dizer: o Adolfo diz ser cristão, mas ele é mentiroso. O Adolfo diz ser cristão, mas ele não cumpre o horário no trabalho. O Adolfo diz ser cristão, mas ele é insubmisso aos seus superiores. Não pode ter alguma coisa que os descrentes possam me acusar que eu estou fazendo errado. Claro que se eles falarem mentiras, tudo bem. Se falarem mentiras, que o Adolfo é um adúltero, mas é por mentira para denegrir a minha imagem, ótimo, não tem problema. Agora, se falar que o Adolfo é adúltero e for realmente, aí eu sou repreensível. O apóstolo Paulo diz que nós devemos ser irrepreensíveis, retendo firmeza a palavra da vida. Devemos ser constantes na vida espiritual. Em 2010 eu era mais animado, agora estou meio desanimado na igreja, estou meio murcho. Não, a palavra de Deus não nos diz isso, não, irmãos. Devemos ser como Josué e Caleb, firmes, constantes na palavra do Senhor. E a nossa cidade, versículos 20 e 21 do capítulo 3, a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Lá no Santa Helena tem duas alemãs, a maioria é brasileira. Graças a Deus não tem argentino. Não tem argentino, mas tem um paraguaio. Não existe mais isso. Todos somos cidadãos dos céus. Por mais que uns nasceram em um país e outros assim por diante. Meu irmão esteve
acho que foi esse ano, foi o encontro mundial dos irmãos na França, e ele esteve lá, teve a oportunidade de ir na França. Foi um momento, ele falou assim, muito gostoso de ver pessoas do mundo inteiro professando o Senhor Jesus como Salvador das suas vidas. É muito agradável, realmente. Lá na Uberlândia tinha um casal de moçambicanos, os dois vieram para o encontro do Rio de Janeiro semana que vem, dos irmãos de língua portuguesa. E o casal muito agradável, bem gostoso conversar com eles, e é muito bom encontrar irmãos de outros locais. Mas não pertencemos mais a esse mundo, pertencemos à nossa pátria celestial. 4, versículo 1: estais firmes em quê? No meu salário. Estar firmes, sei lá, em outra coisa. Não, nós devemos estar firmes no Senhor. Agora que é tempo de política, o que aparece de pessoas em torno dos políticos e dos prováveis candidatos é impressionante. Por quê? Almejando um cargo se eles ganharem. Eu não devo depender de pessoas, eu devo depender de Deus, única e exclusivamente. Não devo, claro que eu devo ter amizade, mas depender não. Eu devo estar firme no Senhor. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Irmãos, a palavra coração na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, na sua grande maioria, não é esse coração aqui. Não é. Quando a palavra de Deus fala coração, fala da mente. E aonde que está a mente? Alguém já fez aqui alguma vez uma ressonância nuclear magnética de crânio? Já fez. Dá para ver tudo, não é verdade? Menos o pensamento, menos a mente, menos o sentimento. Não dá para ver. Agora dá para ver o tronco encefálico, os hemisférios cerebrais, dá para ver o cerebelo. Isso dá para ver. Agora a mente, o coração não, mas está aqui dentro, o espírito, a alma, isso não se vê, mas está aqui dentro, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E ser feito igual à imagem e semelhança de Deus não é que Deus tem 2 olhos, orelha, boca, não, Deus não é, Deus é espírito. Mas o que significa essa semelhança? Semelhança é assim como Deus tem a vontade dele, ele colocou dentro de nós vontade. Vontade para servir Ele ou não? Vontade para seguir os caminhos de Deus ou não? Assim como Ele tem sentimentos, Deus ama o homem, mas odeia o pecado. Eu também tenho sentimentos. Eu tenho amor, tenho ódio, tristeza e assim por diante. Não é verdade? E Deus decide, e eu também decido o que eu vou fazer. E isso tudo parte da onde? Do coração. Da onde que vêm as guerras que o Senhor Jesus Cristo falou? Da onde? Do coração. Se o coração estiver doente, o coração, a mente, tudo está doente. Por isso que o apóstolo Paulo fala que essa paz de Deus, ele ultrapassa qualquer entendimento da psiquiatria, da neurologia, da medicina, da psicologia. Ele ultrapassa esse entendimento. Não é um entendimento humano, é um entendimento superior. Esse entendimento de Deus é que vai me guardar o meu coração, minha mente e os meus pensamentos em Cristo Jesus. E a paz de Deus será convosco. Essa paz de Deus, a paz tem 2 sentidos. O mesmo apóstolo Paulo utiliza a paz com Deus. O que é a paz com Deus? Quando eu digo a Ele que eu sou pecador, que eu preciso dele como meu salvador pessoal, e eu recebo o Senhor Jesus como meu salvador pessoal. Aí eu faço a paz com Deus, porque eu estava em guerra com Ele. A partir do momento que eu já estou em paz com Deus, eu preciso no meu dia a dia que a paz de Deus me acompanhe no dia a dia. E isso é uma prática diária. Então tem cristãos que estão em paz com Deus porque são salvos, mas estão vivendo longe da paz de Deus.
vivendo nos seus próprios desejos. Então, essa é uma diferença que nós devemos fazer. Finalizando, lembra que nós estudamos ontem liderança de servos. João 13,14: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Se eu praticar o entranhável amor com o meu irmão, eu não vou ter problema com isso. Isso para mim vai ser uma facilidade. Agora, se eu não praticar o amor no corpo de Cristo, isso para mim vai ser um peso tremendo. Porque eu não vou querer ajudar meu irmão e eu não vou querer me envolver em nada. Eu nunca vou esquecer quando o meu sogro, a Giane e eu ainda não éramos casados, mas tinha um casal dentro da igreja que 2 da madrugada começaram a brigar. 2 da madrugada. Aliás, era antes, mas o telefone tocou lá por 1h30, ligaram para ele ir até a casa deles e conversar com eles. Ele, sem problema nenhum, levantou, vestiu-se e foi até a casa do casal, juntamente com a esposa dele, para ajudar a resolver o problema. Claro que é serviço de presbítero, ninguém disse não, que não é, mas também foi por causa do amor que ele tinha para com esse casal. Lavar os pés uns aos outros. Estamos dispostos a sermos desacomodados para ajudarmos ao corpo de Cristo, independentemente do horário do dia? O irmão Alberto, com certeza, já fez isso muito, de estudar, fazer estudos bíblicos, e talvez outros irmãos aqui, em casas de pessoas à noite, durante a semana, em horário não de reunião. A Giane e eu fizemos com o seu Benedito e a sua família. E era toda segunda ou terça-feira que nós íamos. Irmãos, como é cansativo durante o dia você trabalhar, fazer suas tarefas e depois à noite você ter que ir ainda na casa de outra pessoa estudar a Bíblia, fisicamente falando, e chegar 11h30 na tua casa para daí se preparar para o dia seguinte e dormir, não é verdade? Mas isso, quando é feito com amor a Deus, não importa. Isso não importa. E nós devemos sim ser desacomodados, porque se eu não for desacomodado e for tirado da rotina, que não é ajuda. Então, quando o jovem, a jovem, uma criança, visitar os doentes no hospital, ou seja lá onde for, fazer uma visita de ajuda às pessoas, eu devo fazer isso. Eu devo ajudar meu irmão. O que me deve, o motor, o combustível, é o amor entranhável no corpo de Cristo. Lucas 9:26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos anjos. Pecado traz vergonha. Se eu não quiser me expor a esse mundo, o Senhor Jesus também se envergonhará de mim na presença de Deus. E acho que essa vai ser a pior vergonha que um cristão sofrerá. Imagina o próprio Senhor Jesus Cristo se envergonhar de nós. Vocês podem imaginar o Senhor Jesus Cristo semi-nu, ou praticamente nu, na frente de muitas pessoas, sendo exposto para ser açoitado, para ser cuspido, para ser blasfemado e para ser crucificado? O quanto o Senhor Jesus Cristo sofreu por nós, e nós não estamos dispostos a sofrer pelo nome dele, tem alguma coisa de errado. Devemos consagrar cada dia mais as nossas vidas a ele e dizer assim: Senhor Jesus está aqui. Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo,
e não vive mais o Adolfo. E a vida que o Adolfo vive na carne, de respirar, de andar, vive-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essa deve ser a minha vida. Gálatas 2:20. Viver consagrado a Deus todos os dias da nossa vida, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Vamos orar nesse momento. Soberano Deus, queremos louvar teu nome por esse